Sinto-me desqualificado para o meu trabalho. Eu sou uma farsa e vou ser descoberta. A gente está falando hoje sobre a síndrome da impostora, ou a síndrome do impostor. Foi citado pela primeira vez por Pauline Clance em 1978. De vez em quando vai e volta a moda à luz para que seja novamente refletida. Geralmente acomete mulheres, acometendo inclusive Michelle Obama. Gente, hoje, para debater isso com a gente, para conversar, para acrescentar, para trocar, teremos a doutora Faida Bello e o queridíssimo Marcos Valentim. Vamos lá, gente. Isso já acometeu em algum momento vocês, em alguma situação, vocês entenderam que vocês estavam passando por isso, ou já aconteceu, ou nunca aconteceu? Por favor. Não, por favor. Tenha bondade. As damas antes? Não, os homens primeiro. Mas vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa refletir é que eu sou uma mulher negra. E sendo uma mulher negra, houve um reggae mentiroso, obviamente, de que havia um lugar próprio onde o meu corpo tinha que ali estar. E aí, quando eu rompo essa bolha e chego a um outro espaço onde o meu corpo não era visto, a gente enlouquece em um ponto de falar, epa, não, este lugar não é pra mim, será que eu sou boa o bastante? Será que eu mereço estar ali? Mas, poxa, eu era uma aluna 10, eu fiz a minha OAB, eu tirei 10, e então eu era muito boa. Mas ainda assim, o sistema que a gente foi criado, que a gente viveu desde sempre, traz essa ideia de que alguns espaços não são nossos, de que a gente, na verdade, não merece ocupar alguns espaços. Exatamente. Para você, Marcos, como foi essa construção, desconstrução? Em algum momento isso acometeu você ou nunca aconteceu? Várias vezes, né? Eu acho até que falar de impostor dessa síndrome, a gente tem que ter como uma patologia, é patológico, adoece a gente. Mas é mais do que adoecedor, mais do que simbólico, é físico. É a nossa morte psíquica, a nossa morte mental, a nossa morte física. Porque o que vem antes do impostor, pra gente, é simplesmente o racismo. E aí você vai se sabotando. Sim. Eu trabalho na televisão e é fato que os meios audiovisuais como um todo tiveram e têm papel fundamental e determinante na construção dessa nossa mentalidade de que não podemos, não devemos, não estaremos e nem tentaremos, portanto, para não ter frustração. E aí, pouco tempo atrás, falando que de 5 anos atrás, teve um anúncio de uma vaga num canal famoso de televisão, eu já trabalhava na Globo, e aí estava indicando para alguns amigos, né, que procuram o mercado de trabalho, a vaga era assim, procura as pessoas de boa aparência. Parece que estou falando aqui do século passado, né? A boa aparência a gente sabe que não é a nossa. Sim. Então, quando eu participava, né, antes de trabalhar onde eu trabalho, de dinâmicas de grupo, eu lembro uma vez perfeitamente, uma dinâmica de grupo, um processo seletivo enorme. Cheguei na sala, e é isso, né? Passaram 2.000 pessoas, sobraram 50. Qualificado eu sei que eu sou, tem 50 aqui de 2.000. A dinâmica de grupo eram 4 salas com 10 pessoas, 5 salas de 10 pessoas, sou de humanas, tá, gente? 5 e 10 pessoas, então, não 4 de 10. E eu era o único negro daquela sala. Eu sabia que eu não ia passar. Não importa o que eu fizesse, ele podia, sei lá, esculpir uma coisa ali tipo aleijadinho, não ia passar. De fato, não passei. E aí você se questiona isso. Por que eu não passei? Eu não sou suficiente? Eu não sou bom o suficiente? Ou começo a sabotar, não vou tentar outro processo de novo, que eu sei que vai acontecer a mesma coisa. Enfim, acabei tentando outras coisas, acabei tentando outro processo, tanto que passei. Mas o que vem antes de tudo, pra mim, hoje vendo essa questão toda, e tem vários casos próximos a gente, antes de tudo, é um nome simples que é o racismo. É isso que vai adoecer a gente. E vai levar a gente a se sabotar e ter essa mutilação de alma, que é você duvidar de si mesmo. Isso é adoecedor o tempo inteiro. E é muito, muito triste quando a gente pensa que assim, ela vai acometendo, ela vai sendo construída nas nossas crianças. Então assim, você percebe desde pequeno, se a gente começar a parar para pensar, no momento de aprendizado, que é um momento muito importante, o quanto crianças negras têm menor investimento de doação de tempo, muitas vezes, dos professores, e você vai se percebendo assim, será que realmente eu sou isso tudo? Será que eu não sou? Isso já vai causando um transtorno de pressão
que dificulta ainda mais o aprendizado, e você chega no momento que você fala quem eu sou. Né? Isso é muito doloroso, eu acho. Muitas vezes as coisas estão em detalhes, né? Essa construção do impostor, ela vem do detalhe. Eu estudei numa escola onde a maior parte das crianças eram brancas. E era muito comum que a gente visse aquele recorte do nossa, mas fulano é tão lindo. Ninguém estava dizendo que eu era feio, mas estava dizendo que o fulano era lindo, e eu já entendi a minha leitura. Então, no momento que eu cresço e alguém fala pra mim, cara, você é bonito, eu falo assim, não. Elogio, Deus me livre aceitar elogio, peraí, né? Tá elogiando o quê? Ninguém nunca falou isso pra mim até ali, entendeu? Então, assim, essa construção, ela vem desde lá de trás, ela vem trazida na fase adulta, onde no momento onde você começa a se perceber bom, você se questiona se você é realmente bom, porque você nunca foi colocado nesse lugar, né? E eu acho que é difícil, inclusive, porque quando você chega numa fase de teste, que você está iniciando numa carreira, ou você está iniciando num novo emprego, você não consegue ter a percepção do que é síndrome do impostor e o que é erro que você precisa evoluir. Porque todo mundo erra. Isso acontece. Mas ter esse discernimento é fundamental para você progredir. E você não consegue progredir porque você fica impactado numa dúvida que você não sabe quem você é. Então, assim, deturpar sua imagem, deturpar a autoestima é muito adoecedor. É doença mental. Desumanização. O racismo, ele desumaniza a gente. Outro dia eu realizei um post específico no Dia da Mulher Negra. Eu falei, eu não quero ir gravar vídeo para falar igual. Eu quero falar sobre essa rotina que cansa, adoece, quase mata a gente de ser a melhor sempre. De sempre estar... Eu não vou a um ambiente onde a grande massa de público seja branca, com uma roupa que não esteja impecável. Eu não sento em uma mesa sem ficar me olhando se o cheiro, o perfume. Entende como isso faz com que a gente entenda que a gente está invadindo um espaço que não é nosso, mas eu posso estar ali. Mas por muito tempo colocaram na minha mente que não. Hoje eu sou uma advogada que é influenciadora e roda em muitas mesas, está sempre na grande imprensa, e às vezes eu me pego e dizendo, eu mereço isso? Eu mereço? Mas como assim eu não mereço? Eu estudo ainda dia e noite. Porque muita gente que estudou muito menos do que eu estudo, escreveu muito menos do que eu escrevo, e porque eu sempre tenho que me doar o dobro e ainda assim achar que esse espaço não é meu, que eu não mereço. E isso adoece, isso machuca. E eu quase tive um infarto, inclusive em março, por conta de dizer, pressão, eu não vou ter uma outra chance, eu não vou arrumar um outro espaço, essa é minha... Não pode ser assim. O racismo desumaniza a gente, tira o direito que a gente tem de se olhar como gente, sim, de ter uma vida normal, de entrar, sair em ambientes sem estar olhando se a minha roupa está suja, se o viés GBL é bom, realmente. Além dessa autossabotagem que você se referiu, Fábio, tem essa questão de a queda. O tempo inteiro, eu acho que alguma coisa vai acontecer, meio que injustificável. Isso. E vai tudo por água abaixo. Ah, mas baseado no quê? Eu falo muito com minha esposa em casa, que é uma mulher negra, ela fala assim, mas baseado no quê? Você não tem nada assim, nada que vão achar, uma coisa... Mas tem um sentimento, que é isso. Você está num lugar que, na verdade, não é desenhado para você estar. Sim, é isso. Então, em algum momento, vão te colocar no seu lugar, que não é ali. E isso é uma questão que você fica pensando inconscientemente, habita o seu imaginário, vai fomentar essa pressão que vai levar ao suicídio. Não é à toa que no Brasil, a maior taxa, o maior índice de suicídio no Brasil é entre homem jovem negro entre 22 e 35 anos de idade. Essa é a ponta máxima do racismo, você atentar contra a própria vida. Eu tenho um caso na minha família, de um homem negro da minha família, que suicidou, que era meu padrasto. Ele tinha 31 anos. Por tudo isso que a gente conhece.
pela pressão, pela estética, pela família, pela sociedade. Então, quando a gente falar de racismo, falar de sabotagem, falar de impostor, de pressão, qual é a ponta máxima do racismo? É tirar a própria vida. Isso tem que ser explícito quando falarem que é velado aqui nesse país, que não é. E o que vocês têm feito para conseguir desconstruir isso em vocês, na mente de vocês? Porque a gente sabe que ela aprisiona a tal ponto que ela vira sempre uma bola de ferro, de peso que você tem que carregar contra toda a potência que a gente tem. Não tem como a gente dizer que aquilo não prende, porque assim, metade da energia que você gasta enquanto você está estudando, enquanto você está apresentando, enquanto você está palestrando, você está pensando, e isso é uma carga mental, enquanto a gente está atendendo nos consultórios, é uma carga mental que isso se torna muito pesada, quando a gente poderia ser somente livre e certo daquilo que a gente é. Como é que vocês desconstroem isso? Eu acho que isso aqui é um passo. Eu acho que pra mim, a gente conversar entre a gente estar entre a gente, sem ignorar segundos, terceiros em quartos, mas a gente se entender. É muito curioso quando a gente faz movimentos espontâneos ou forçados a se conectar entre a gente, com pessoas negras que a gente não conhece. O primeiro ponto em comum é a dor. Em algum momento vai ser flagrante isso. Isso não pode ser assim, porque a gente tem que se conectar também no afeto, no poder, né, no intelecto. Mas isso é muito sintomático que sempre chegam primeiro as queixas. O meu trabalho está assim, minha família está assada, eu não posso sair na rua. Isso é um sintoma. Então, para a gente curar essa doença, que é o racismo, a gente está junto. Vi uma frase um dia desses que não atribuíram a autoria a ninguém, mas está na minha cabeça. Eu adoro citar várias pessoas, porque sabem mais que eu. E eu queria saber o autor dessa frase. Fala assim: se os negros são vistos como um grupo, estudados como um grupo, discriminados como um grupo, adoecidos como um grupo, precisam se proteger como um grupo. Então, proteger não é só fisicamente, fazer um enfrentamento físico, não. Proteger a cabeça, proteger quem vai reger nosso corpo. Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, o que eu tenho feito é andar entre a gente, conversar entre a gente, evoluir entre a gente. Então, nossas dores, nossas demandas são compreendidas pela gente, a gente tem que tratar elas para avançar com saúde. Legal, legal. Nossa, e assim, eu lembrei agora, e aí indo para um outro recorte disso, um dia eu fui em um almoço em um lugar muito bacana, uma mansão muito bonita, e a hora que eu entrei, sabe, aquele impacto de ver aquele monte de gente rica e bacana e branca, eu... Juntando isso que você acabou de falar, Faida, e com a ideia do Marcos, a gente resolveu, eu e a Eliana, fazer um processo de aquilombar mesmo, para a gente poder trazer saúde mental para a gente, mas em especial para as nossas crianças. Porque elas vêm crescendo nesse ambiente onde elas não sabem se elas realmente são impostoras, entendeu? Onde já é previsto para elas, mais à frente, o aparecimento dessa síndrome. Então, a gente junta crianças pretas, né? Crianças pretas de realidades parecidas, né? E a partir daí, essas crianças elas começam a entender que elas são potentes, que elas são fortes, que elas são chatas, entendeu? Mas que são reais. E é isso, olha só, não estamos falando de racismo aqui, não estamos falando que você é chato, meu anjo, entendeu? Porque essa criança ela precisa ter esse lugar de pertencimento, entendeu? Isso é humanizar também, Oi? você poder ser chato. Exatamente, e poder ser chato, Claro. Entendeu? É isso. E você saber que é só chato, não é racismo. Né? Exatamente. Porque quando você tem o mesmo parâmetro, fala assim, não, tá, então eu vou melhorar. Isso é um exercício. Você começa a falaram que eu entender sou que chato. Você Então, é chato, tu é chato Meu mesmo. filho, não quer ser chato, meu filho. Sabe, é construir esse lugar para que essa criança possa crescer com essa saúde mental. Inclusive, por isso que eu digo, repito e redizo, que a população negra toda precisa ter letramento racial. Por quê? Porque não é normal eu olhar a Liana e ver que ela é única em um Brasil onde a grande parte da população é negra. Eu olhar o Marquinhos e ver que naquele espaço
ele é o único. Então algo de errado não está certo. O meu inimigo não é o Marcos, não é a Liana. É este sistema que tenta todo tempo implantar que a gente precisa merecer, implorar para ocupar esse espaço. Nós temos competência para ocupar qualquer espaço. A gente precisa falar urgentemente sobre nós e não sobre mim. Eu lembro quando eu dei uma entrevista para o Fantástico, e aí no outro dia e-mails e directs, e eu fiquei muito alegre. Por quê? Foi a primeira vez que o programa colocou uma mulher preta, advogada, para falar de um caso não racial e que a vítima não era negra. Eu rompi uma bolha não para a Faida, mas para todas as outras mulheres negras que advogam e que são obrigadas a adotar apenas o discurso raça, sendo que elas atuam em, sabe, muitas outras frentes. Então a gente precisa, como disse a Viola Davis, minha Annalise Keating, maravilhosa, quando ela ganhou o Emmy, isso aqui não é sobre mim, é para que eu abra a porta para que outros cheguem. Não é sobre a Faida, o Marcos, o Gil ou a Liana. Tem que ser sobre nós, para que nós olhemos os espaços e não vemos só o Marcos. Mas para que a gente pense juntos estratégias para que cada dia mais pretos e pretas ocupem mais espaços. Que conversa incrível. Eu não tenho como agradecer vocês dois pelas Tem palavras. sim, ó. Agradecer, a gente quer comida, a gente vem aqui só pela comida. Agora nós vamos comer, tá? Vocês vão receber os recebidos que foram mandados do programa anterior, né? Deixar os recebidos de vocês, tá? Quero que vocês me digam como é que tá o prato, quero saber a verdade. Rízia deixou para você. Cheiro. Kathleen deixou para Que você. coisa boa. Muito obrigado. Então foi isso. Agradecemos imensamente por estarem aqui conosco, falando de um assunto tão importante e que certamente eu acho que quem ouviu saiu um pouco diferente dessa conversa e com força para que a gente possa seguir adiante. É isso aí. É isso. Obrigada. Abraço, Gente, coletivo até sério. A boca cheia. programa. Tchau, gente. Tá muito bom. Como é bom te ver, não demora pra aparecer.